Ok, pessoal, então boa noite. Eu não vou colocar a imagem aqui porque a internet já está ruim e eu acredito que com vídeo fica mais pesado, né? E também aconselho vocês a não colocarem vídeo, né, de vocês, porque isso deixa mais pesado, né, a transmissão. E a internet não está legal hoje. Eu vou até usar aqui o bloco de notas aqui para ficar mais leve possível. Então a gente está fazendo essa transmissão de hoje para falar aí do retorno das nossas atividades. Eu fiquei parado um tempo aí da gravação. A gente tá faltando gravar todas as aulas referente a janeiro, que a gente vai gravar. São 4 aulas, né? Uma por semana. Aí tá faltando gravar essas aulas de janeiro. E eu vou trazer também as novidades de como será agora essa preparação. Então, eu percebi, né? Nas aulas anteriores que poucos alunos assistem a aula ao vivo. A maioria assiste gravado. E também a gente está com essas aulas atrasadas aí. A gente tem 4 aulas de janeiro para gravar. A gente tem as aulas de fevereiro para gravar, que já dariam 8 aulas. E é claro que a gente vai fazer algo que a gente já vem falando há algum tempo, que são as aulas bônus. Aulas bônus de direito constitucional, aula bônus de matemática, aula bônus, né? Quem vai fazer aí, por exemplo, especificamente para o CFO, a gente vai fazer nossas aulas bônus aí de direito penal militar, que aí já é específico de quem vai fazer CFO. Então, essas aulas bônus, entendeu? Elas são aulas que correm por fora, elas são além do pacote contratado de uma aula por semana, que dá 4 aulas no mês. Tranquilo? Então, a gente tem tudo isso para fazer, tudo em fevereiro. Então, fica complicado tentar gravar, estabelecendo um horário, né, com poucas pessoas assistindo ao vivo e a maioria assistindo gravado, e a gente conseguir fazer muitas aulas seguidas, como a gente tem que fazer. Então, né, para a gente conseguir fazer todas essas aulas, que são as de janeiro, são as de fevereiro, mais as aulas bônus, para esse mês de fevereiro, para a gente conseguir vencer essa maratona, eu vou propor que a gente foque nas aulas gravadas. Como é que é o foco nas aulas? Tá saindo meu áudio aí? Tá. Então, olha, como é o foco nas aulas gravadas? No horário em que a internet estiver melhor e eu tiver numa disponibilidade melhor de atenção, de tempo, eu envio com antecedência o link, né, a mensagem no grupo lá do grupo, nosso grupo VIP, né, de quem pagou a mensalidade para assistir. Eu envio essa informação no grupo previamente, informando assim: olha, eu vou gravar daqui a 40 minutos. Daqui a 40 minutos vai começar uma gravação, vou mandar o link. Isso pode ser de manhã, isso pode ser à tarde, isso pode ser à noite, eu vou enviar mais ou menos com 40 minutos antes. Quem puder assistir ao vivo, assiste. Mas o material, né, ele é focado para assistir gravado, entendeu? Não vai ter como a gente dizer assim: olha, todo dia, 11 horas, a gente vai fazer uma gravação. Porque são muitas gravações, a gente vai acabar um dia atrasando, outro dia começando mais tarde, outro dia correndo no conteúdo. Então, para ficar um material de qualidade, eu vou fazer todas essas aulas, são bastante aulas, mais as aulas bônus, só que vai ser para esse mês de fevereiro, para a gente conseguir vencer essa maratona, vai ser gravado, entendeu? Então, quem puder assistir ao vivo, assiste. Eu vou mandar 40 minutos antes. Quem não puder assistir ao vivo, o objetivo é que as pessoas assistam gravado, entendeu? Mas a gente vai vencer essa maratona aí até o momento que a gente fique ok o mês com o conteúdo, né?
e a gente possa voltar à gravação com horários marcados, entendeu? Então, essa é uma maneira da gente conseguir vencer o conteúdo e atualizar o conteúdo também. Né? Tá atrasado aí o nosso conteúdo em relação ao mês. Tá? Então, só explicando mais agora das nossas aulas bônus. As aulas bônus serão todas trabalhadas em cima de provas da banca FGV. Esse aqui é um exemplo de prova FGV, ó. A prova de aluno oficial PM lá do Amazonas. Ela é a nossa referência de prova para quem vai fazer CFO aqui no estado do Amapá. O mesmo eu vou fazer em relação a tribunais, pegar uma prova de tribunal como referência. Né? O objetivo é a gente mapear o perfil da banca em relação a esse tipo de concurso. Então, qual o perfil que a banca FGV seguiu de conteúdo para oficial no Amazonas? Se ela seguir o mesmo perfil, a gente pode mapear se ela seguir o mesmo perfil no Amapá. É isso que a gente vai propor. E essas aulas bônus serão em cima de disciplinas, né, que vocês não costumam me ver por aí trabalhando nos cursinhos presenciais. Essas aulas bônus que a gente vai fazer, mapeando o perfil da banca, em cima de provas da banca para o concurso que a gente está preparando, serão de disciplinas como direito constitucional, matemática, o direito penal militar. No caso do direito penal militar, né, eu vou trazer alguém muito mais experiente, né, na área de penal militar, né, que trabalha esse tema para vir fazer essa aula, né, que do CFO, por exemplo, focado aí no direito civil. No caso do direito civil, nessa aula bônus também vou trazer alguém mais experiente na área de tribunais, né, na área de aplicação do processo civil, né, quem que já trabalha em tribunal há muito tempo, colocando em prática o direito civil, né, que é da minha confiança, também vou trazer para fazer esse trabalho, entendeu? Então vai ficar algo bem completo, só que vai ter que ser gravado. Gravado no sentido de que não vai dar de dizer assim, quarta-feira, 11 horas vai ter aula. Não vai dar de fazer assim. Pode ser de manhã, pode ser à tarde. Quem puder assistir ao vivo, assiste, porque a gravação vai ser ao vivo. Só não vai dar de avisar antes, entendeu? Não vai dar de avisar um dia antes. Vai ser avisado assim, olha, daqui a 40 minutos vai ter uma aula. Vai ser gravada uma aula. Aí quem puder assistir, assiste. Tranquilo? Mas eu acredito que, né, para essa preparação que eu estou montando, né? Eu estou montando essa preparação aí, né? Eu que vou pesquisar o conteúdo de constitucional, eu que vou pesquisar o conteúdo de matemática, o conteúdo de administrativo é nosso carro-chefe, tá? Eu que vou ali alinhar com o professor de direito penal militar, para quem vai fazer CFO, o que ele vai dar. Eu que vou alinhar com o professor de direito civil, para quem vai fazer TJAP, o que ele vai dar. Entendeu? Esse alinhamento é eu que vou coordenar. Então, assim, em relação à preparação, o melhor custo-benefício é essa preparação que a gente está oferecendo, até porque ela não é uma preparação completa, né? A gente sempre falou que a nossa preparação aqui é um plus, é um upgrade, é algo que vai fazer você se diferenciar nos demais candidatos. Porque a gente faz uma preparação aqui focada em questões, tá? Sempre questões, sempre da banca, com o objetivo de que chegar no dia da prova, você acerte 4, 5, 6 questões que você não acertaria se não tivesse feito essa preparação específica. Entendeu? Uma espécie de arma secreta. Então, você tem que ter sua preparação lá no seu cursinho online ou presencial, Buraslan, Clube do Concurso, né, ADOC, Pódium, né, curso Inflexões, né? Então, são vários cursos presenciais e online espalhados por Macapá. Você tem que ter lá sua preparação presencial, online, né? E aqui você vai ter como uma arma secreta uma visão diferenciada das questões e dos modelos que a banca utiliza, justamente para você utilizar essa base lá no seu cursinho, lá na sua preparação e poder crescer mais rápido. Entendeu? Então, aqui não é um cursinho, né? Um cursinho com todas as disciplinas e com aula todo dia, 3 horas de aula e tal. Não, não é assim que funciona. É um upgrade. Só que um upgrade de qualidade, coordenado por mim.
Tranquilo? Então, deixa eu ver aqui. Ó, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos online. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa no áudio, pode ficar à vontade. Eu já vou mostrar uma ideia de como é que vai ser nossas aulas bônus. Já vou mostrar agora, porque vai ficar gravado, né? E quem não está assistindo agora, a gente tem, atualmente a gente tem 50 alunos no grupo. Alunos que pagaram a mensalidade, né? De janeiro. E já tem alguns, uns poucos, né? Que já pagaram de fevereiro. Ainda estou devendo as aulas de janeiro, né? A gente vai fazer todas, ainda vai fazer aulas bônus. Então, lá no grupo, né, VIP, chama de grupo VIP, né? Lá no grupo VIP, de alunos que pagam a mensalidade, porque tem outros grupos, né, de alunos, e esses não estão pagando mensalidade, mas são grupos de alunos que recebem, né, algum conteúdo ali, né, a título de motivação para voltar, né, para o conteúdo pago ou para seguir estudando, se não está podendo pagar nesse momento. Então, nesse grupo de alunos pagos, tem 50 alunos. 49, né? Que eu sou um. Então, tem 49. Mas ao vivo agora, nessa aula que a gente marcou previamente, a gente avisou que ia ter aula, só tem 6, né? Se eu conferir de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só tem 8. Então, agora aqui, de alunos lá do grupo, só tem 8. Então, ele tem 50 lá. Então, a gente percebe que não tem esse acompanhamento ao vivo muito forte. Mas quando a gente posta a aula, é possível ver quantos assistiram. E quando a gente percebe ao longo do tempo quantos assistiram, a gente vê que quase os 50 assistiram. Os vídeos chegam, né, a 40, 30 visualizações, mostrando que a pessoa está assistindo gravado. Aí, então, eu resolvi usar essa ferramenta. Né? Vamos fazer um negócio direcionado para a gente conseguir atualizar o curso que está atrasado. Vamos colocar aulas bônus, mas vamos fazer gravado para ser mais célebre, para ser mais rápido. Né? E vamos fazer uma metodologia em cima de questões. Posteriormente, quando sair o edital, eu acredito que até final de fevereiro, início de março, saia o edital, ou CFO ou TJAP, aí a gente, né, modifica essa metodologia. Mas, por enquanto, a gente precisa fazer dessa maneira. Então, se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso daí, pode falar ou comentar aí no chat, que eu já vou mostrar aqui como é que vai ser essas nossas aulas bônus. Tá? Então, as nossas aulas bônus, se alguém quiser pode comentar aí, serão todas as nossas aulas, não só as bônus, né? Aulas bônus, quando eu falo aulas bônus, são aulas que não são de direito administrativo, tá ok? Fala, olha, uma aula bônus. Então, ela não conta com uma das nossas aulas que a gente tem de direito administrativo. É uma aula a mais. Então, é claro que ela não é de administrativo. Ela é de constitucional, ela é de matemática. Né? Essa aula de constitucional eu vou fazer, a aula de matemática eu vou fazer, ela é uma aula de direito civil, para quem vai fazer TJAP, né? Com aspectos que possam ser aproveitados ali pelo direito constitucional, principalmente. É uma aula de direito penal, para quem vai fazer CFO, né? Para quem vai fazer TJAP, tem nos dois, CFO e TJAP tem direito penal. É uma aula de direito penal militar, para quem vai fazer CFO, com aspectos, né, interdisciplinares que possam ser aproveitados em direito constitucional, por exemplo. Né? Por isso que tem que ter esse planejamento em cima, esse alinhamento com o professor. Então, a aula bônus é sempre uma disciplina que não é direito administrativo. Pode ser ministrado por mim, pode ser ministrado por outro professor convidado. Tá? Todos os links vão ser postados, todas as gravações e PDFs vão ser mandados no grupo. Então, pegando essa prova aqui, é o que eu vou fazer, a gente vai analisar os modelos de questões. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui uma disciplina que é certa, tanto na prova do TJAP, como na prova do CFO. Para quem está esperando o EAP, também é certo. Qual é que é certo nos três? Olha, direito constitucional é certo nos três concursos, seja CFO, seja CFO, seja TJAP, seja o EAP. Direito constitucional é certo. Então, a gente, na aula bônus, vamos pegar uma questão de direito
constitucional e vamos detalhar o que o examinador espera do candidato nessa questão, qual modelo de questão o examinador seguiu, tá? E o que a gente espera como conteúdo padrão que possa voltar na nossa prova aqui no Amapá. Falou assim, olha, o FGV segue essa linha, então vamos aguardar que ele pergunte isso aqui. Já que perguntou isso lá, vamos aguardar que pergunte isso aqui. E segue a mesma linha. Esse que vai ser o nosso trabalho das aulas bônus. Tá? Então, por exemplo, ó, a gente vai vendo aqui o direito constitucional. Vou pegar aqui uma questão aleatória de direito constitucional, né? Para a gente fazer hoje, ó. Ó, eu estou vendo que todas seguem o mesmo modelo de contar uma história, né? Todas contam uma história. Aqui, ó, Joana, aqui Antônia, aqui Pedro. Todos contam uma história, ó. 37, Joana. 30, 40, Antônia. 38, Pedro. Então a gente começa a ver um modelo aí. É isso que a gente vai trabalhar. Tá? Aqui, na 41, não diz o nome, mas fala determinado servidor. Sempre conta uma história. Vamos pegar aqui, essa aqui. Vou copiar daqui. Não, vou aumentar aqui ó, a letra. Vou botar aqui para a gente acompanhar essa questão. Tá todo mundo visualizando aí? Tá, então vamos lá, ó. Essa questão aqui é de direito constitucional. Tá? Então vamos pegar aqui um bloco de notas aqui. Coloca aqui, ó. Direito constitucional. Direito constitucional. Banca FGV. A prova é 2021, né? Oficial. Amazonas. O que perguntou aqui? Assim, vamos para o modelo primeiro, né? A gente percebe que é contada uma história, tá aqui a história. E depois foi perguntado algo em cima dessa história. Beleza. Então vamos ver a história que foi contada. A história que foi contada é: assim que foi empossado, o prefeito do município Beta foi informado do quantitativo de cargo de provimento efetivo de determinado foi assim que foi empossado, o prefeito do município Beta foi informado do quantitativo de cargos de provimento efetivo, de cargos em comissão e de funções de confiança que careciam de preenchimento. Ato contínuo, questionou sua assessoria a respeito de qual desses três, né? Cargo de provimento efetivo, cargo em comissão e função de confiança, qual deles somente estava ao alcance dos servidores que já ocupavam cargos de provimento efetivo. Foi corretamente respondido que... Então, pronto. O que o examinador quer é saber isso aqui, ó. Vamos pegar, olha o que o examinador quer. Ele quer saber assim, ó, desses três, bem aqui, ó, cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança, desses três, cargo efetivo, cargo em comissão. Vou colocar aqui, ó, cargo de provimento efetivo. Cargo de provimento em comissão.
e funções de confiança. Desses três aí, ó, ele citou esses três lá: cargo de provimento efetivo, cargo em comissão e função de confiança. Desses três, qual é a pergunta que ele fez? Vamos voltar lá. Voltando para a questão, diz assim, ó, do cargo efetivo, do cargo em comissão e das funções de confiança, em ato questiono, questionou sua assessoria a respeito de qual deles somente estavam ao alcance, quais deles somente estavam ao alcance dos servidores que ocupam cargo de provimento efetivo. Então, ó, ele deu um contexto. Qual é o contexto? Esses três aí: cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança. Aí depois ele fez uma pergunta: quais deles somente... Eu vou transformar em pergunta. Vocês estão ligados que a gente faz isso nas aulas anteriores, que já estão gravadas, né? Não preciso explicar isso daí, porque a gente está transformando em pergunta, né? O segundo parágrafo sempre traz uma pergunta. E a gente tem que transformar ele em pergunta, né? Acho que vocês estão acompanhando as aulas que já foram gravadas. A gente faz isso. Então, a pergunta aqui é: quais deles somente estão ao alcance dos servidores que ocupam cargos de provimento efetivo? Tá aí a pergunta. Então, essa questão aqui inteirinha, ó, essa questão aqui inteirinha, é a questão 39, ela, organizada e resumida, só queria saber isso do candidato. Com isso, a gente percebe... Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Como é que vocês estão aí? Positivo. Esse mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente já fez em Direito Administrativo, nas 3 aulas que a gente gravou, repondo o conteúdo de dezembro. Se alguém aqui não tem essas aulas, né, porque ficou perdido lá no grupo, eu vou reenviar no grupo novamente lá, né, para você poder assistir. Então, quando a gente fez esse trabalho em Direito Administrativo, eu mostrei que o modelo da FGV é trazer um caso concreto, é uma historinha, e fazer uma pergunta em cima dessa história. O primeiro parágrafo é contando a história, o segundo parágrafo é fazendo a pergunta. Então, esse primeiro parágrafo aqui contou uma história, mas para eu acertar a questão, eu tenho que identificar qual é a pergunta que é feita em relação a essa história que está no segundo parágrafo, que é esse que eu grifei aí. A gente mostrou isso várias vezes nas aulas de direito administrativo. Agora a gente está fazendo questão de direito constitucional, de maneira aleatória aqui, numa prova que poderia ser a nossa prova aqui de quem vai fazer CFO, de quem vai fazer TJAP, e a gente percebe que o modelo não mudou nada. Continuou sendo uma história e continuou sendo uma pergunta. É claro que a história tem um texto para ser lido, mas desse texto a gente consegue resumir. O texto só te apresenta que existem cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão e funções de confiança. É isso que o texto te apresenta, de forma resumida. É isso que ele te fala. E no final, a pergunta que é feita sobre esse texto é: quais desses cargos foi corretamente respondido, o que ocorreria em relação é... Então, a pergunta daqui dentro do texto, ó. Quais desses cargos estavam somente ao alcance de servidores que ocupam cargo de provimento efetivo? Então, resumindo, o texto apresentou esses 3, cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança, e a pergunta para ser respondida, para poder ganhar o ponto, era: desses 3, quais deles somente está ao alcance, somente pode ser ocupado pelo servidor que ocupa a carga efetiva? Então, o texto apresentou esses 3, carga em comissão, carga efetiva e cargo de confiança, e a pergunta era: desses 3, quais deles somente podem ser ocupados por servidor efetivo? Então, tá tranquilo aí esse resumo da questão que eu acabei de fazer? Tá tranquilo esse resumo da questão que eu acabei de fazer? Sim, senhor. Padrão de excelência. Então, olha só, essa é a visão que você precisa ter, essa é a visão é a maneira de enxergar que você precisa ter em cima das questões. O que é muito natural para quem quer fazer um concurso
É muito natural ler com muita atenção todo o texto. Às vezes, a pessoa, né, o candidato mais, né, menos preparado, ele acaba se apegando a outros detalhes do texto. Ah, que município beta? Não existe município beta, não. Eu conheço vários municípios aí, nunca ouvi falar desse beta, não. Será que isso importa para a questão? Então, muita gente acaba se perdendo. Ah, ele foi empossado, né? E aí, se ele foi empossado, ele passou em concurso? Não passou e tal? E começa a se perguntar muito isso, muitos detalhes do texto que não importam em nada. É por isso que é importante entender o segundo parágrafo, porque o segundo parágrafo, quando ele faz a pergunta, você consegue compreender exatamente o que importa no texto. Tá? Então, a dica é não ficar lendo o texto e na leitura do texto já ir se preocupando de onde as coisas vêm, para onde elas vão. Não, você lê o texto apenas entendendo o enredo e acompanhando a evolução dos personagens. Aqui fala de um prefeito, aqui fala de cargo em comissão, cargo efetivo, função de confiança. No final, você descobre que, para acertar a questão, basta saber o que foi respondido à pergunta do prefeito. E qual era a pergunta do prefeito? Qual desses três só pode ser ocupado por ocupante de só pode ser, só está ao alcance, né? Qual desses três somente está ao alcance de quem ocupa a carga efetiva? Aí você consegue identificar que bastava entender que existem esses três, e para acertar a questão, bastava dizer desses três: cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança. Qual desses três? Quais ou qual somente pode ser ocupado por um servidor de cargo efetivo? Então, você identificou a pergunta. Quando você identifica a pergunta, o examinador, é uma característica da banca FGV, ele nunca, você nunca, mas na maioria das vezes, ele não te deixa em dúvida. Ele coloca itens muito diferentes um dos outros. Ele não repete os itens. Quando você identifica a pergunta e entende o enredo, entende o que é para fazer, você já vai direto no item correto. Tranquilo? A gente mostrou isso em direito administrativo. Isso está se repetindo em direito constitucional. Tá? Isso está se repetindo em direito constitucional. Então, pessoal, agora que a gente mapeou a questão, vamos entender do que ela se trata. É um tema muito clássico de concurso, pessoal. Artigo 37 da Constituição, incisos, os mais importantes, né? Incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Leitura obrigatória. Leitura obrigatória do texto constitucional é conhecer o conteúdo dos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 37. Por quê? Porque eles são melhores ou mais importantes que o resto do texto da Constituição? Não. Quando eu te falo que é um texto importante, eu estou dizendo que é mais importante que o restante da Constituição, traz um direito melhor, pior do que os outros. Não. Eu estou te falando que é importante porque tem um alto índice de questões repetidas aí. E eu quero as questões repetidas, como a gente já conversou aqui. Tá? Então, os incisos 1, 2, 3, 4 e 5 da Constituição, no artigo 37, tem muitas questões repetidas aí. Tá? E essa é mais uma delas. Então, lendo o artigo 1, 2, 3, 4 e 5, lendo os incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 37 da Constituição, você vai descobrir quem é o cargo efetivo, você vai descobrir quem é o cargo em comissão e você vai descobrir quem é a função de confiança. Professor, qual é a diferença entre eles? Ora, cargo efetivo é obrigatório. Obrigatório. Aprovação em concurso público. É isso que é o cargo efetivo. Só vai ingressar em cargo efetivo se passar em concurso. Ponto. Esse que é o diferencial do cargo efetivo. O cargo em comissão, ele não depende de concurso. Então, já é impossível confundir o cargo efetivo com o cargo em comissão. Então, como é esse cargo em comissão se ele não depende de concurso? Ele depende de quem, então? Ele depende da confiança de uma autoridade competente. Como assim confiança? É porque cargo em comissão, ele também é chamado de cargo de confiança. É a mesma coisa.
Então, pessoal, o cargo em comissão é também chamado de cargo de confiança. Ele não depende de concurso. Então, ele depende de quê? Ele depende de uma indicação política de um gestor. Então, o governador, ele recebeu da Constituição, o prefeito também, o presidente também, o presidente da ALAP também, da Assembleia Legislativa. O mesmo acontece no Congresso Nacional, o mesmo acontece no Poder Judiciário. O gestor público, ele recebeu da Constituição Federal uma permissão, uma autorização para nomear sem precisar de concurso, sem precisar de concurso público, pessoas da sua confiança para ocupar os cargos em comissão. É por isso que esse cargo em comissão é chamado de cargo de livre nomeação. Por que livre? Porque não precisa de concurso. Mas precisa da confiança. Porque se o governador me nomeou para esse cargo de confiança, sem concurso nenhum, é porque ele tem confiança em mim. No entanto, o dia que muda a gestão, ou o dia que acaba a confiança, esse mesmo servidor está sujeito a livre exoneração. Como é livre exoneração? É porque não precisa expor os motivos de estar mandando ele sair do cargo, de estar exonerando ele. Assim como ele foi nomeado de forma livre, sem precisar de concurso, sem precisar dizer por que está nomeando ele, simplesmente pelo fato dele ter a confiança, não precisa nem ser explicado que confiança é essa. A nomeação é livre por causa disso, não precisa escrever por que está acontecendo, da onde veio, para onde vai, não precisa dizer. Mas no dia que acaba a confiança, a exoneração também é livre. Não precisa especificar, não precisa descrever, não precisa motivar, não precisa explicar por que a exoneração está acontecendo. Mas também não precisa explicar por que nomeou. Livre nomeação, livre exoneração. Eu só posso te garantir que a nomeação aconteceu porque tinha confiança e a exoneração aconteceu porque acabou a confiança. Por isso que o nome é cargo de confiança, por isso que não precisa de concurso. Esse é o cargo em comissão. Portanto, ele é completamente diferente do cargo efetivo. O cargo efetivo precisa de concurso, portanto, existe... O que existe para o cargo efetivo, que todo mundo quer? Estabilidade. Então, quem é que não depende de concurso e não possui estabilidade nunca? O cargo em comissão. Não possui estabilidade. Pode ficar 20 anos no cargo em comissão. O dia que acabar a confiança, tu sai com uma mão na frente e outra atrás, livremente exonerado. Não existe estabilidade após 3 anos. Mas no cargo efetivo existe. Então, eu quero saber se você entendeu a diferença entre cargo efetivo, que tem concurso obrigatório, mas também tem estabilidade, e o cargo em comissão, que não tem concurso, depende da confiança. É livre nomeação, mas também não tem estabilidade. A qualquer momento pode ser livremente exonerado. Quero saber se você enxergou a diferença entre esses dois cargos que estão na Constituição. Você enxergou a diferença entre esses dois cargos, o efetivo e o em comissão? Então, pessoal, vou apresentar agora o terceiro e último item, a função de confiança. Primeiro, função de confiança. Está dizendo cargo aí? Não, está dizendo função. Então, tu já coloca bem grande. Não é cargo. Função de confiança não é cargo. É uma função. Então, essa função de confiança não é um cargo. Para exercer essa função de confiança, precisa ter um cargo. Então, para ocupar essa função de confiança, é obrigatório já ser ocupante de cargo efetivo. O que é essa função de confiança? Função de confiança é aquela função que tem atribuições de direção, chefia e assessoramento. Você sabe que toda repartição precisa de um chefe. Esse chefe é indicado pelo gestor. Então, essa indicação do gestor para que a seção administrativa, o setor administrativo tenha um chefe, essa indicação é uma indicação através de uma função de confiança. Então, você chega lá numa divisão da administração pública, você chega lá na divisão de pagamentos, lá do órgão que você trabalha, lá que processa a folha. Essa divisão tem um chefe.
Esse chefe é chefe dessa divisão porque exerce uma função de confiança. É por isso que ele tem atribuições de chefia, direção e assessoramento. Tá? Então, essa função de confiança é uma maneira de ser chefe, de ser indicado para ser chefe de uma divisão, de um setor, de um setor, de uma área, tá? Da administração pública. Tranquilo? É obrigatório, tá? Essa função de confiança é exclusiva de ocupantes de cargo efetivo. Portanto, concursados. Então, é uma forma para os concursados, né? Somente o servidor efetivo, exclusivamente o servidor efetivo, só os concursados podem exercer essa função de confiança, tá? Aí tu vai falar assim para mim, professor, mas e esse cargo em comissão, professor? Esse cara que não faz concurso aí, mas que ele é indicado pela confiança. Esse cara não pode exercer a função de confiança? Não, porque ele não é efetivo. E também não vai explodir tua cabeça aí, que eu vou falar agora. E também não, sabe por que o ocupante do cargo em comissão não pode ocupar a função de confiança? Eu te falei que função de confiança não é atribuição de chefia? É. Sabe por que o ocupante do cargo em comissão não pode exercer a função de confiança? Não vai deixar tua cabeça explodir agora. É porque o ocupante do cargo em comissão, ele já é chefe. Então, o ocupante do cargo em comissão, ele já é chefe, porque o cargo em comissão também tem atribuições de chefia, direção e assessoramento. Então, a administração é meio injusta, né? Só o cargo efetivo estuda para ter estabilidade e passar no concurso. Esse cara aqui é indicado e tem atribuições de chefia, pela confiança, né? E o outro também é indicado. O terceiro, a função de confiança, também é indicado. Então, a gente vê que tem mais cacique do que índio. Esse cara é chefe e é indicado. Esse cara é chefe e é indicado. Só esse aqui estudou. Então, tem mais cacique do que índio, por isso que o negócio não dá certo. Com 2 galos, não dá tempo da galinha chocar. Esse é o Brasil. Quer dizer, é só uma brincadeira, né? Você nem se eu peguei pesado. Tá? Mas é pra gente refletir. Tá? Tem chefe demais. Então, pessoal, indo para as questões. Desses 3, cadê os 3? Desses 3, cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança. Desses 3, qual só pode ser ocupado por servidor efetivo concursado? Quem é que é exclusivo? É a função de confiança. Então, para responder a questão, desses 3, qual só pode ser exercido por servidor concursado, ocupante de cargo efetivo? É as funções de confiança. As funções de confiança, elas são exclusivas de ocupante de cargo efetivo. E aí, o que vocês me dizem? Dava de acertar isso daí ou não dava de acertar? O que vocês acham? Dava de acertar ou não dava de acertar isso daí? Esse é o nível. Tá? Esse é o nível de prova. Esse é o nível de prova. E assim serão nossas aulas bônus que a gente vai fazer de matemática, de direito constitucional. É claro que essas aulas serão pílulas, né? A gente vai entrar fazendo uma questão, 2, porque o forte mesmo é direito administrativo. E é claro que a gente não está aqui para dar a preparação inteira, né? A gente está aqui para dar aquelas apostas de prova, fruto de pesquisa de questões. E chegar lá na hora é o que vai fazer o diferencial para te acertar 2, 3 questões a mais e entrar lá na lista. É assim que a gente está trabalhando, né? Para fazer você acertar 2, 3, 4 questões a mais, né? Porque você teve ali um direcionamento para essas possibilidades de questão. Você percebe que a gente só trabalha de maneira estatística, né? Em cima do que é mais provável. A gente não quer acabar com o conteúdo de direito administrativo. A gente quer dar tudo que é mais provável. Chegar no dia de tanto mexer com o que é mais provável, a gente acerta 1, 2, 3, você ganha esses pontos e vai lá para cima. Esse é o objetivo do nosso curso, fazer você ganhar pontos que vão te botar numa lista. O objetivo não é dar todo o conteúdo, né? Não é assim, não é nesse trabalho que eu tenho que oferecer, senão o curso era R$ 150,
era todo dia, 3 horas, eu tinha professor de todas as disciplinas, e o nome era um cursinho, né? Curso Juan Santos. Não é esse o objetivo. Tá? Então, a gente precisa ter bem em mente isso, né? Para que serve o curso? A gente sempre fala que é para dar esse diferencial de 3 a 6 pontos que vão te botar na lista. Tá tranquilo aí, pessoal? Tá tranquilo essa pegada de como serão nossas aulas bônus, de como é que é o nosso mapeamento de questões e que agora vai ser meio que gravado, que a gente conseguir vencer todo o conteúdo que tem para vencer de janeiro. Com relação a pagamento, eu vou enviar ali no PV de cada um, né? Muita gente, todo mundo que está no grupo já pagou em janeiro. Quando chegar o momento de pagar fevereiro, eu vou, claro, vou dar um prazo e vou dizer, olha, gente, quem quiser pagar fevereiro já pode, quem quiser pagar só, né, e quiser um prazo para pagar, porque tá desorientado ali, né? Tudo isso vai ser conversado, ninguém precisa se preocupar com isso, a gente vai acertando aí. Tranquilo? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. O que vocês acharam aí dessa aula bônus de